Olá, bom dia, sétimo ano. Estamos aqui em mais uma aula de português e hoje nós vamos começar a nossa aula com uma mensagem de bom dia. Quando eu digo bom dia, um novo dia tem cheirinho de esperança, forças renovadas para seguir em frente e continuar. O que importa é dar um prazo de cada vez. E nós temos aqui um bom dia para vocês, um bom dia de, como eu disse, um dia tem cheirinho de esperança e forças, porque nós temos a esperança de dias melhores, esperanças de estarmos voltando logo para a nossa escola, esperança de estarmos logo vacinados. E só em estarmos vivos já é uma dádiva de Deus muito grande. Todo dia, ao acordarmos, nós temos que estar agradecendo a Deus por estarmos vivos e com saúde e pedindo que Ele nos abençoe a cada momento de nossa vida. E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da crônica, que hoje, na aula passada, nós falamos sobre um pouco do gênero crônica, que ele é um gênero textual que tem prazo de validade, por se tratar de um assunto contemporâneo. Ele é um gênero que tem o lado crítico do pensador, não foi? Que eu falo na aula passada. Ele é os textos dele, o objetivo dele é curto. Ele se trata de uma abordagem retratadas geralmente nas cidades. E as características dele é que ele é um gênero discursivo, ele é narrativo, discursivos, contexto reflexivo, argumentativos, uma linguagem bem clara, direta. E hoje nós vamos estar fazendo a leitura no nosso livro, e assim, no meu tempo. O que aconteceu no meu tempo, que ele diz assim: no meu tempo de frequentador de aulas, estudante seria um exagero. Era assim. A não ser quando a professora ou professor designasse o lugar de cada um segundo alguma ordem, como a ordem alfabética. E, nesse caso, eu era condenado pelo sobrenome a sentar no fundo da sala, junto com o S, o ZS e outros VS. Os alunos se distribuíam pelas carteiras de acordo com a geografia social espontânea, nem sempre bem definida, mas reincidente. Na frente sentava a turma do apagador, assim chamada porque era a eles que a professora recorria para ajudar a limpar o quadro negro e os próprios apagadores. Nunca entendi bem porque se sujar com pó de giz era considerado um privilégio, mas a turma do apagador era uma elite, vista pelo resto da turma como favoritos do poder e invejada e destratada com a mesma intensidade. Quando passava para os graus superiores, os apagadores podiam perder a sua função e deixar de ser os queridinhos da tia, mas mantinha seus lugares e sua pose, esperando o dia da reabilitação com todas as aristocracias tornadas irrelevantes. Não se deve confundir a turma do apagador com os certinhos e os bundas de aço. Os certinhos ocupavam as primeiras fileiras para não se misturarem com a massa que sentavam atrás. Os bundas de aço para estarem mais perto do quadro negro e não perderem nada. Todos os apagadores eram certinhos, mas nem todos os certinhos eram apagadores. E os bunda de aço não eram necessariamente certinhos. Muitos bundas de aço, por exemplo, eram excêntricos, introvertidos, ansiosos, enfim, esquisitos.
Já os certinhos autênticos se definiam pelo que não eram, como não eram nem puxa-sacos, como os apagadores, nem estranho, como os bunda de aço, nem medíocre, como a massa, nem bagunceiro, como as criaturas do abismo, que sentava no fundo. Sua principal característica eram os livros encapados com perfeição. Atrás dos apagadores, dos certinhos e dos bunda de aço, ficava a massa, dividida em núcleos, com o núcleo nem do nem aí, formado por 3 ou 4 meninos que ignoravam as aulas, davam mais atenção aos próprios cabelos e, já que tinham esse interesse em comum, sentavam juntas. O clube de debates, algumas celebridades, a garota mais bonita da turma, o cara que desenhava quadrinho de sacanagem e seus respectivos círculos de admiradores. E nós do Centrão, desconsolados, que só tinham em comum a vontade de estar em outro lugar. E no fundo sentava as criaturas do abismo, cuja única comunicação com a frente da sala era os ocasionais missex que disparavam lá de trás, incluindo desde o gordo que arrotava em vários tons até um Prontdark, provavelmente a primeira da história, com a tatuagem na coxa. Mas isso tudo, claro, foi na Idade Média. Aqui diz assim, no meu tempo, aqui, essa aqui é um texto da crônica, né? Que ele relata no meu tempo, mas é de conta que aqui era esse aqui, no meu, quando ele refere ao tempo, ele é de Luiz Fernando Veríssimo, ele foi publicado esse texto dele, que ele relata aqui o cotidiano dele na sala de aula, que ele dizia que lá na sala de aula tinha os locais escolhidos por cada pessoa e ia de acordo com cada um. Tinha os certinhos, tinha os apagadores, tinha os bundas de aço. A sala era dividida. E hoje nós podemos estar lendo essa aqui e tendo esse entendimento que será que o povo, a nossa sala de aula, a sala de aula antigamente era igual à nossa? Não. Hoje nós temos a livre e a espontânea. Somos livres para chegar e escolher nosso lugar. Não tem aquele negócio de sentar. Eu sou da turma do fundão, eu sou da turma do... Porque aqui ele se sentiu excluído, porque quando ele chegou, ele foi, ao sentar-se no fundo da sala, junto com o S, os ZS e outros VS, ele se sentiu excluído porque quando ele chegou lá, a sala de aula já estava toda dividida. Tinha toda aquela divisão para eles. E aí tinha os queridinhos da professora. E que hoje não deve ter mais isso. Todos os alunos, eles devem ser tratados com igual com todos. Não tem a diferença do A pro B, pro B pro C. Todos têm a sua importância, independente do local, da maneira que se senta, da maneira que aprende. Todos nós temos a nossa importância. E ele se sentiu. Quando ele diz assim, lá no texto tem umas palavras em destaque, ele diz reiscendente. Esse reiscendente aqui, ele quer dizer que se repete. Quando ele diz assim, nem sempre bem definida, mas reiscendente, ou seja, que sempre se repetia. Já cada um, hoje nós temos nosso lugar. Eu chego, sento ali naquele lugar, mas não significa dizer que outra pessoa, amanhã eu não posso sentar em outro lugar, amanhã eu não posso sentar na frente. Aí a professora tinha a turma do apagador. Por que era a turma do apagador? Porque era eles que apagavam, ajudar a professora a apagar o quadro. E por que não fazer essa divisão? Durante a aula eu escrevi, vem um aluno, apaga, posso apagar uma parte. Chamo o outro aluno para estar apagando a outra parte. É só fazer essa divisão para a turma não ficar a tarefa
ficar só em um. Na página 49, temos uma atividade. Tem a atividade voltada sobre essa crônica, descrevendo os segredos do texto. Que tipo de narrador encontramos nessa crônica? Será que o narrador, ele é o narrador observador, aquele que só narra e observa e conta a história? Ou ele é o narrador personagem? Ele está narrando e fazendo parte da história. Ele está narrando e fazendo parte da história, né? Na segunda, nós vamos identificar no primeiro parágrafo do texto a palavra que resume todos os fatos dele. O que resume no primeiro do texto, a palavra que resume todos os fatos relatados nele. A palavra que resume, quando ele diz assim: no meu tempo de frequentador de aula, estudante seria um exagero. Era assim. Então, esse era assim, ele vai contar como era o tempo que ele estudava, tá bom? Na terceira, de que modo os certinhos se defendiam? Por não serem puxa-saco como os apagadores, nem estranho como os de bunda de aço, por seres idênticos aos alunos da turma do apagador, por não desejarem ser excêntricos e estranhos com os bundas de aço, por serem puxa-saco e excêntricos como os bunda de aço. Como ele se defendiu? Aí vocês releiam novamente e vejam como ele se defendiu. A quarta, quando ele diz assim, a descrição dos personagens pode ser feita de várias maneiras, desde as simples atribuições de adjetivos até a indicação da maneira de agir, das reações e etc. que o personagem apresenta. Nessa crônica, Veríssimo apresenta alguns personagens não individualmente, mas em grupo. Pensando nisso, indique os adjetivos ou expressões adjetivas que poderiam atribuir a cada um dos grupos a seguir. Atenção, é possível mais de uma resposta. Pronto, o que é adjetivo? Adjetivos são as qualidades que nós designamos aos substantivos. Então, cada um, quando ele falou nos certinho, nos apagadores, na turma nos bunda de aço, ele se referiu, ele deu uma característica para cada um. Aí vocês releiam e procurem essa característica e marquem a resposta correta. Na próxima, são 14 questões, todas referentes à atividade, todas referentes a essa crônica. Mas, na quinta, diz assim: nunca entendi bem por que se sujar com pó de giz. Assina a alternativa que substitui a expressão. Esse porquê aí, vocês podem estar aqui. Será que eles não entendiam por que eles tinham que se sujar de pó de giz para eles se sentirem importantes? Será se é a condição, o motivo, a causa, a explicação? A sexta, quando passava para os graus superiores, os apagadores podiam perder a sua função. Segundo parágrafo, tem essa parte. Marque a alternativa em que o termo destacado acima foi substituído. Não ocorreu mudança. Qual foi? Lá vocês vão reler o segundo parágrafo e vão observar quando ele diz assim: quando passava para os graus superiores, o apagador podia perder a função. Quando muda a palavra quando por outra lá, vocês vão marcar a alternativa que não muda o sentido dessa frase aí, o sentido do que ele quer dizer. De acordo com o texto, qual era a única comunicação mantida entre as criaturas do abismo e a frente da sala? Aí vocês vão marcar. Em que posição ficava a massa? A massa da sala de aula ficava em que? Na frente, atrás, do lado, do outro. E em que tempo da escola o narrador se considera? Ele era estudioso, ele era frequentador de aula. Frequentador de aula porque tinha a obrigação dele era ir para a escola. Ele era um aluno preocupado, ele é um aluno cumpridor de deveres. O narrador do texto se inclui em que grupo de alunos? Aí a 11ª. Ao ocupar fileiras das
frente da sala, os bundas de aço tinham que finalidade? Vocês vão me dizer qual era a finalidade que os bundas de aço tinham. No penúltimo parágrafo, foi empregada a palavra cuja, pronome cujo, em sua forma feminina. A que termo do parágrafo esse pronome se refere? Ao termo, esse cujo aí, vai se referir a quem? As criaturas, a única comunicação, a frente ou a turma do Pronto Dark. E resumidamente, na narração temos os desenrolados, fatos no relato. Aí vocês vão dizer que nessa temos a predominância da narração ou do relato ou descrição. Ele está descrevendo, narrando ou relatando. E a última questão, vocês vão ter a predominância de a classificação dessa crônica. Vocês vão me dizer se ela é humorística, vão me dizer se ela é crônica ensaio, filosófica, jornalística, policial ou esportiva. Quando vocês terminarem de ler a 14ª, ela tem explicação de cada um, os tipos de crônica, e vocês vão me dizer a classificação dela. E por aqui encerramos mais uma aula com a nossa crônica, o assunto que nós estamos estudando. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade e até a próxima aula.